Continuando, então, vamos conhecer os tipos de variáveis no Kotlin. Vou renomear esse cara, Shift F6, Ctrl A, Ctrl C, e vou clicar com o direito, New, Package. Vou definir o nome do pacote, obviamente seção 3 já existe, e essa vai ser a seção de número 4 e a aula 3. New Package 0403. Como a gente não pode usar números sozinhos em nomes de pacotes, eu vou colocar um underline antes. E aqui dentro a gente vai criar a classe para a gente começar a implementação e conhecer os tipos em Kotlin. O Kotlin é uma linguagem de tipagem estática, porém o compilador pode inferir o tipo da variável em alguns cenários, em que o mesmo for omitido. Tipos primitivos em Kotlin são os mesmos presentes no Java, como int, long, double, float, short e byte. Porém, diferente do Java, o Kotlin não faz casting implícito. E um dos recursos mais legais do Kotlin, na minha opinião, é o seu sistema de inferência de tipos. A inferência de tipos significa que, diferentemente de Java, onde cada declaração de variável começa com o seu tipo, em Kotlin uma variável começa com a palavra-chave val ou var, que a gente já viu, seguida pelo nome e a definição da variável. A única vez que precisamos especificar o tipo da variável é quando o compilador não consegue determinar. Então vamos entender isso na prática. Vou clicar com o direito, New, Kotlin Class File, e eu vou chamar essa classe de Kotlin Types. Beleza, não é exatamente uma classe, né? Vou declarar um main, na verdade, ok? Fun main. E aqui dentro a gente vai declarar as nossas variáveis. Então vamos começar entendendo o que é inferência. Val, que é uma variável imutável, vou chamar esse cara de myPhrase e vou definir o valor dessa variável. Vai ser apenas eu sou uma string. Beleza, é bastante óbvio que myPhrase é uma string. Não há nada de mágico na inferência de tipos. É simplesmente o compilador assumindo a tarefa que a gente assume quando está codificando. Ao invés de a gente definir aqui como string, ele já sabe que isso aqui é uma string. Parece uma string, se comporta como string, então é uma string. Então vamos definir mais alguns exemplos. Val myP, que vai ser igual a 3,14, né? 3.14 alguma coisa. Aqui a mesma coisa, ele já sabe que isso aqui é um double. Ele já consegue inferir que é um double. Val myAnswer, que é igual a 42. Ele também sabe identificar que isso aqui é um inteiro. Já se a gente não atribuir o valor, criar apenas a variável, mas não atribuir o valor, então a gente precisa especificar o tipo. Então vamos criar alguns exemplos. Por exemplo, val string, que no caso vai ser realmente string, como ele sugeriu aqui. Só que só com isso aqui, sem dizer nada, ele não sabe inferir, ele não consegue fazer inferência. Então eu preciso atribuir. Então val string, que é do tipo string. Vamos fazer isso para mais coisas? Val double, double. Val int, que também é um inteiro. Da mesma forma, quando a gente define a double e a int, temos que definir esses caras como double, como int, e aqui, como a gente já viu, como string. Como eu não seto o valor, ele não consegue fazer a inferência, por isso eu preciso de setar. Porque não há informação suficiente para que ele determine qual é o tipo de cada variável. Então, o desenvolvedor deve especificá-lo ou então vai acontecer um erro de compilação. Os tipos do Kotlin, pessoal, são quase idênticos aos do Java.
Lembre-se de que a interoperabilidade é um objetivo-chave de design do Kotlin. Bom, então vamos criar mais algumas variáveis aqui, dessa vez com inferência novamente. Val myDouble. E aqui eu vou setar 1.999. Beleza. MyFloat, val myFloat, que vai ser igual a 1.9. Dessa forma que ele vai fazer o cast para double, né? Então preciso setar aqui com o F minúsculo ou com o F maiúsculo. E aí ele consegue saber que esse cara é um float. Long, val myLong, que é igual a alguma coisa aqui. Dessa maneira que ele vai pegar ele e vai tentar converter para int, né? Aqui eu especifico o L. No caso, para long não pode ser minúsculo, precisa ser maiúsculo. E aí ele também consegue fazer a inferência. Para inteiro, basta você setar um valor sem casas decimais, diferentemente do que a gente fez aqui. Então, val myInt, que é igual a 199, por exemplo, um inteiro. Beleza, vamos declarar também o short, val myShort. Nesse caso aqui, a gente precisa especificar que é um short, ou ele vai confundir com um int, short. Eu vou colocar 12. A mesma coisa vale para byte, val myByte, byte. E aqui a gente pode setar os valores de menos 128 até 127 positivo. Então eu vou colocar aqui menos 128. Se eu colocar 129, já vai dar um erro. Ou se eu colocar 128 positivo, também vai dar um erro. Então eu vou deixar 127. Essa é a variável myByte. Uma outra coisa também, pessoal, é que o Kotlin não arredonda automaticamente números durante as conversões. E os valores double são o padrão quando o número tem um ponto decimal. Por isso eu preciso especificar o F para float, senão ele vai converter esse cara para double. E para tornar a declaração de variáveis numéricas mais legíveis, a gente pode usar um underline para separar os dígitos. Então vamos entender isso. Val long number, que vai ser igual a 1, 2, 3, underline 4, 5, 6, underline 7, 8, 9. Isso é um número long. A gente pode fazer a mesma coisa de same number e setar esse valor da forma que a gente já está acostumado a fazer no Java. Só que tem que concordar comigo que assim é muito mais fácil de ler e saber esse valor aqui. E evidentemente esse underline não vai afetar o comportamento. Na prática, a única diferença entre eles é que esse aqui é mais fácil de ler e compreender. No Kotlin, pessoal, a gente precisa converter explicitamente os números, mesmo caso essa conversão seja para um número ou melhor, para um tipo maior. Vou exemplificar isso para vocês. Val int, e aqui a gente vai setar como int igual a 7. E agora vamos declarar um long. Val long do tipo long, que vai ser igual a int. Beleza, e a gente tem esse erro aqui. No Java, ele consegue fazer um casting sem problemas do int para long, tranquilamente. Só que aqui não, aqui a gente precisa forçar esse casting. Então tem que tornar explícito que é too long. E aí some o warning. O Kotlin, pessoal, ele exige que a gente seja explícito sobre as conversões. E ele fornece um conjunto de conversores. No nosso caso, o too long. O que a gente precisa fazer é invocar ele e aí vai funcionar sempre. Esse vídeo é patrocinado pelo meu treinamento Kotlin para Devs Java. Aprenda a linguagem padrão do Android e dobre as suas oportunidades de crescimento na carreira. Mais detalhes na descrição e no comentário em destaque.